IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma excelente tarde de quarta-feira a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, canal 4 na NET e também através do site da TV, que é www.tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e estou conversando com professores do IIPC Florianópolis. Hoje temos a presença da professora Anísia Royer. A Anísia é voluntária do IIPC, ela também é odontóloga e professora de Conscienciologia, né, Anísia? Sim. Esteve aqui conosco semana passada e hoje vai conversar sobre o tema autossuperações e reciclagens. Professora Anísia, uma ótima tarde, que bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, Eliane. Obrigada pela recepção. Obrigada, boa tarde, telespectadores. E vamos então ao nosso assunto aí de É isso aí. autossuperação. Anísia, na Conscienciologia, o que se consideram as autossuperações e as reciclagens? Então, Eliane, a autossuperação, como a própria palavra diz, é superar a si mesmo, né? É superar as suas limitações, as suas dificuldades, superar os obstáculos que às vezes são autoimpostos, para se manifestar de uma forma mais tranquila, mais madura. E reciclagens, na verdade, daria até para a gente chamar como um sinônimo de autossuperação, que seria processar de novo, ou reprocessar a forma como a gente sente, age, como a gente se comporta, as nossas atitudes no nosso dia a dia. E quais seriam, então, Anísia, os traços ou as situações que seriam indicadas para autossuperações e também para as reciclagens? Então, Eliane, qualquer coisa no nosso dia a dia que nos incomode, por exemplo, são traços que a gente deve estar observando, analisando, porque eles normalmente é uma questão que tem a ver com a nossa forma de ser, que está equivocada às vezes, nossa forma de nos relacionarmos com aquela situação, com aquele problema, ou com aquela pessoa, né, que está tendo algum desconforto na nossa forma de sentir, ou às vezes na forma de agir e se relacionar com as pessoas ou com a gente mesmo. Então, se a gente começa a buscar entender esse processo, os porquês desses incômodos, tudo isso é motivo para a gente, ou são pontos que a gente pode buscar uma melhor forma de atuação. Procurar entender, assim, será que não existe uma forma melhor de eu lidar com esse problema, com essa situação? Não existe uma forma melhor de eu me relacionar com essa pessoa ou comigo mesma, às vezes até, porque tem às vezes as questões de autoestima ou autoconfiança distorcidas. Tudo isso é motivo, é assunto para a gente buscar conhecer e melhor, né, aprofundar isso e daí a partir disso fazer as nossas reciclagens ou superar isso, autossuperar esses traços. Então, pelo que você fala, tem relação com autoaprimoramento, com renovações da consciência, certo, Anísia? Certo. Buscar, então, a partir desses incômodos, essas questões que nos incomodam de alguma forma, ou conflitos, qualquer coisa que nos incomoda, buscar entender melhor o porquê daquilo. E isso, às vezes, tanto pode estar na nossa autoimagem distorcida, ou a questão da autoconfiança, questões de mágoa, ressentimentos que estão ali por trás, que a gente precisa avaliar para buscar superar, para a gente ser mais feliz mesmo, para buscar relacionamentos mais maduros, para ser mais maduro também, assim. Então, e ser mais feliz, porque a partir do momento que tu tem relacionamentos mais maduros, que tu te gosta mais, quando tu te supera, tu tem essa satisfação íntima de ter superado uma dificuldade ou alguma coisa que te incomodava, isso traz uma satisfação íntima. E normalmente isso melhora, então, os nossos relacionamentos com o outro, melhora a nossa relação conosco mesmos. E
a gente atua de forma mais madura, mais responsável. Anísia, e que implicações isso tem na nossa vida? Porque muitas vezes não é tão simples, né, mudar um traço, superar uma dificuldade. Então, que implicações que isso traz? Então, Eliane, essa questão de se conhecer melhor, às vezes traz, ou buscar esse autoconhecimento para daí fazer a autossuperação disso, mostra algumas coisas que a gente às vezes não gosta de ver na gente, né? São situações ou traços que nos incomodam porque a gente, ou, digamos, a gente se vê de uma forma, de outra forma. Nós não nos vemos como somos realmente. Então, buscar entender como a gente funciona, o porquê que a gente age ou reage de uma determinada forma, vai nos ajudar a superar, então, esse traço. Então, a gente precisa aprofundar o autoconhecimento, precisa aprofundar, buscar subsídios, às vezes nas heterocríticas, às vezes nos livros, aprofundar esse conhecimento, buscar, então, mais informações sobre esse traço que nos incomoda ou esse traço que nos traz determinados conflitos. E na prática, como é que nós realizamos isso? Esse processo de autossuperação, reciclagem, tem relação com a autopesquisa que os professores têm falado? Sim, exatamente. Então, quando tu identifica algum traço que está te incomodando ou que está te trazendo algum tipo de problema, quando tu identifica isso, olhar isso com tranquilidade é o primeiro passo. Assim. Então, observar, refletir sobre aquilo, buscar mais subsídios, né? Daí em livros, esse é o estudo, o autoestudo, aprofundar mesmo. E isso exige despojamento da nossa parte, isso exige disciplina, exige, na verdade, uma disponibilidade. Uma disponibilidade, exatamente, para se auto-enfrentar e a partir disso, então, buscar se auto-superar. E nos cursos da Conscienciologia, né, tem várias atividades que ajudam nesse sentido, né, Anísia? Inclusive, vai acontecer um congresso específico sobre autopesquisa e tem toda a relação com a autossuperação, não é verdade? Sim, Eliane. Vamos ter em novembro, no dia 15 ao dia 17 de novembro, um congresso de autopesquisologia lá em Foz do Iguaçu, no Hotel Bourbon, e teremos inclusive no dia 15, às 15 horas, às 3 horas da tarde, uma conferência de abertura com a professora Malu Balona, abordando bem este aspecto de como fazer a autopesquisa. Então, assim, mas já dá para adiantar algumas questões, assim, que a gente precisa mesmo registrar essas coisas, porque a nossa memória também, ela é muito volátil. Então, a gente esquece muito facilmente e às vezes, quando a gente não aprofunda isso vai se repetindo ad infinitum, até a gente criar fazer uma saturação daquilo que a gente mesmo não se aguenta mais, é que a gente vai às vezes buscar fazer essas reciclagens, essa autopesquisa. E a gente pode fazer isso de uma forma mais tranquila, sem que chegue nesse ponto de saturação, que ninguém mais nos aguenta ou a gente mesmo não se aguenta. Então seria uma antecipação das crises, né? Exato, exato. Então, Anísia, no Congresso de Autopesquisa, pelo que eu estive observando, vários voluntários, vários professores da Conscienciologia vão estar apresentando seus trabalhos, né? Isso, Eliane. Uma das premissas da Conscienciologia é exatamente a autopesquisa. Fruto mesmo dessas autopesquisas de cada um desses voluntários, que se propôs a identificar, a aprofundar o estudo, a superar essas crises ou esses traços que incomodavam e acabaram escrevendo um livro, então, para que essa pesquisa, esse fruto da autopesquisa delas, possa ajudar muitas outras pessoas que tenham um traço semelhante para reciclar também, para superar. Ah, tá. Inclusive, você trouxe alguns livros aqui para ilustrar esse assunto, né, Anísia? Isso, Eliane. Nós temos aí o Coragem para Evoluir, que tem um capítulo que fala exclusivamente desse assunto. E temos o Qualificações da Consciência também, que traz algumas abordagens para a questão da autossuperação. E temos ainda até um livro da professora Dalva Moren,
que também traz uma questão da autopesquisa dela, já com uma certa idade. Ela traz as autossuperações dela, depois que ela conheceu a Conscienciologia, já com uma certa idade. Então, assim, nunca é tarde para a gente buscar se melhorar. Né? A gente sempre tem aspectos da nossa vida, nosso dia a dia ou da nossa consciencialidade para melhorar. Agora é interessante que esses livros todos, eles são escritos a partir de superações, né, Anísia? Exatamente, exatamente. É porque a gente tem que buscar trazer os aspectos positivos, né? Enfocar os aspectos positivos de um problema é parte já da solução do mesmo, né? Então, se a gente consegue enfrentar ou encarar de forma mais tranquila as nossas dificuldades, fica mais fácil também de superá-las. E mesmo uma situação assim que a pessoa traga já de longa data e que ela acha que aquilo não vai conseguir superar, não vai conseguir mudar, situações mais incrustadas mesmo, também é possível, Anísia? Sim, é possível sim, Eliane. Até porque a maioria das nossas dificuldades tem a ver com a dificuldade de autoenfrentamento dele mesmo, de não querer ver aquilo. Então, se a gente se abre para isso, ou abre possibilidades, fica mais fácil. E a maioria dos problemas nossos tem a ver mesmo com não querer ver o lado nosso mais ruim. Fica mais fácil, ou menos positivo, fica mais fácil culpar o outro, às vezes, do que assumir a responsabilidade sobre aquela situação que geralmente temos parcela de responsabilidade sobre tudo que nos acontece no dia a dia. Nada o que nos acontece é por acaso. Então, buscar entender isso já é parte da cura. Da cura, né? Então tá. Estamos conversando com a professora Anísia Royer, do IIPC Florianópolis, sobre o tema autossuperações e reciclagens. Teremos um breve intervalo e retornaremos na sequência. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, retornamos com a programação do Floripa em Foco, hoje conversando com a professora Anísia Royer, do IIPC Florianópolis. Professora Anísia, estamos conversando então sobre autossuperações e reciclagem. Você explicou para a gente agora há pouco os conceitos, exemplos e tudo mais. Agora a relação sobre a autopesquisa. Poderia falar um pouquinho mais na prática para quem está assistindo e interessa a autossuperação, interessa reciclar algum traço? Poderia falar como é que é isso na prática? Então, Eliane, na prática a gente pode ver, a gente vê de tudo. Então, tem pessoas que, tão bem como elas estão, elas não vão sentir necessidade de mudanças. Então, elas não vão estar se propondo, elas estão acomodadas, elas não se propõem a autorreciclagens, a autossuperações. Mas, aquela pessoa que está incomodada com algumas situações do seu dia a dia ou da sua própria vivência com ela mesma, um relacionamento, por exemplo, tudo isso é motivo ou é objetivo de autopesquisa e autossuperação. Se ela não quiser mudar alguma coisa, ela não vai mudar. Mas, se ela quer mudar alguma coisa, a gente tem que entender que ela precisa, sim, pagar o preço, digamos assim. Ela vai ter que ter uma certa disciplina, ela vai ter que entender que ela tem que sair um pouquinho da sua zona de conforto, né? E buscar essa autossuperação. Se ela entender o benefício, que a partir disso ela vai ter um relacionamento melhor, né? Quando se trata de conflitos em relacionamento, por exemplo. Então, às vezes, abrir mão de ter razão ou abrir mão de mágoas e ressentimentos pode mudar uma postura íntima sua que pode mudar tudo na sua vida. Tu vai pode te sentir mais feliz quanto te relacionar de uma forma mais madura, mais saudável, mais tranquila com os outros. E a partir disso contigo também. Ou vice-versa, às vezes a partir de um relacionamento melhor contigo mesmo, entender as tuas limitações, entender que você não precisa ser sempre o melhor, a questão de superar às vezes o perfeccionismo, por exemplo.
Né? Tem pessoas que são perfeccionistas em tudo e tudo incomoda, porque os outros, ninguém é perfeito. Então, se a gente busca entender isso e entende os benefícios que vai aurir com essa autopesquisa e com essa autossuperação, nossa, alavanca toda uma série, às vezes, de outras superações. Porque quando a gente começa a sentir o gostinho disso, sabe, Eliane? A gente passa a se comportar de uma forma mais madura e acaba sendo mais feliz. Porque atribuir as responsabilidades para os nossos conflitos ou para as coisas ruins que nos acontecem ao outro é muito fácil. Culpar o outro é muito fácil. Mais difícil da gente admitir é a responsabilidade que a gente tem com aquilo. Então, quando a gente começa a aceitar que parte desse conflito é responsabilidade nossa e que a gente pode mudar a partir desse entendimento, pode mudar essa relação com a gente mesmo ou com o outro, ou com o próprio problema que a gente vivencia, a forma como a gente encara isso faz toda a diferença, né? Uhum. E às vezes a pessoa pode achar, assim, pode ter um entendimento de que a situação seja muito difícil e ela usaria alguma técnica ou, por exemplo, ela se apoiaria nos seus traços mais fortes. Como é que a pessoa faria, Anísia? Isso. Quando ela identifica um trafor, que a gente fala que é um traço força, é uma virtude, uma coisa positiva dela, que pode alavancar ou que pode reforçar a sua autoestima ou a sua confiança para lidar com determinados problemas, isso é um dos pontos importantes para a gente se ater quando a gente faz uma autopesquisa. Que quando tu encontra um traço negativo seu, a tendência de boa parte das pessoas, e a nossa também muitas vezes, é se vitimizar, ou então achar que não consegue superar aquilo. Ou se culpar também, muitas pessoas exatamente, se culpam, né? Exato, a autoculpa é uma das questões que está por trás de muitos desses conflitos nossos. Então, buscar superar isso, sim. Agora, quando você fala que tem pessoas que têm dificuldade, acham tudo muito difícil, ou tem algum traço que vem de longa data, que quer superar e não consegue, tem que entender que vai ter um preço, vai ter um ônus, né? Então, quando ela se predispõe a fazer uma mudança, levar isso a sério, assim, com disciplina mesmo, fazer uma organização das suas ideias ou estabelecer metas e objetivos para essa autossuperação. E estratégias, técnicas. A pessoa vai abrir mão de alguma coisa, mas vai ganhar uma mudança muito melhor, um mundo muito melhor, exatamente, né? Exatamente. Quando ela percebe que essa autossuperação, ela traz essa sensação íntima de poder, de melhora a sua autoconfiança, melhora a sua autoestima. E daí, a partir disso, também melhora seu relacionamento com os outros. Torna tudo mais leve, sabe? Mais refletido, mais maduro. E, Anísia, você falou assim, falando em problemas de longa data e tal, pode vir de uma outra vida, considerando o paradigma da Conscienciologia? Sim, Eliane. Bem lembrada essa sua colocação. A gente tem que levar em conta, e a gente leva em conta, que a gente não é apenas esse corpo físico, e nós não estamos apenas essa vida, terminou essa, né, a gente, quando dessomar, quando descartar esse corpo físico, tudo se acaba. Não é assim que acontece. Então, quando a gente entende que tivemos já várias outras vidas e atitudes imaturas nessas outras vidas, assim como nesta vida, mas que aquelas vidas, às vezes, aqueles comportamentos imaturos, a gente criou desconfortos ou conflitos com outras consciências, outras pessoas, né, que já dessomaram também, ou que agora retornaram e a gente está se encontrando novamente nesta vida. Então tem essas nuances que a gente precisa considerar no nosso cotidiano, nas nossas inter-relações. Então a gente já em outras vidas teve com certeza muitos comportamentos imaturos
que geraram consequências e às vezes agora nesta existência que a gente vai ter oportunidade novamente de estar convivendo com essas consciências e mudar de atitudes, né? Ter atitudes mais positivas para fazer essas superações, aí, então melhorar então nossas inter-relações. Ok. Anísia, e as pessoas que têm maior interesse sobre o assunto, querem saber mais, que essas ideias fazem sentido, tem cursos e palestras acontecendo no IIPC Florianópolis, não é? Sim, Eliane. Nós temos todas as sextas-feiras no edifício Maxims, na Avenida Rio Branco, 354, na sala 603 agora, andamos mudando. E temos palestras gratuitas todas as sextas-feiras, então, das 7h30 às 22 horas, onde são abordados vários assuntos relacionados às questões de autossuperação, autoconhecimento, mas também das bioenergias, da nossa evolução. E essa sexta-feira, então, o tema vai ser amparadores, que são aquelas consciências que já não estão mais neste plano intrafísico, né, na vida intrafísica, mas que são consciências mais evoluídas e que são amparadores, são pessoas que nos ajudam, são pessoas... sumiu a palavra agora. Exatamente, que estão aí para nos ajudar. E no sábado à tarde, em Blumenau, no Norte Shopping, né, Norte Shopping, na Livraria Catarinense, teremos uma palestra sobre esse livro, sobre este livro, então, Qualificações da Consciência, que será ministrada às 16 horas, então, na Livraria inclusive Catarinense. Por mim, tá? Exatamente, com a Eliane, então. Então, vocês estão convidados, o pessoal de Blumenau e das redondezas estão convidados, exatamente. E também temos cursos, como você falou, né? Temos cursos acontecendo. Inicia nesta segunda-feira o curso integrado de projeciologia, o CIP, que também acontece a partir das 19h30 até as 22 horas, sempre com um conteúdo teórico prático, e com isso a gente quer dizer então que a gente tem uma teoria, mas no final, nos 30 minutos finais dessa aula, que é de 2h30, a gente trabalha as energias. Então, a gente faz exercícios energéticos variados, diversos, em cada aula. Nesse curso tem também um laboratório de técnicas projetivas, que é para treinar a saída do corpo, e também, eu acho que esse é aula só vídeo também, isso, exatamente, uma aula vídeo. Relacionado a temas que são abordados no curso. Ok. Acontecem outros cursos também, mas por enquanto vamos divulgar esses, né, Anísia? Exato. Estão todos convidados às palestras, sexta-feira à noite aqui em Florianópolis e sábado à tarde em Blumenau. Anísia, quero agradecer muito a tua presença, né? Muito agradável conversar com você, as informações, a sua maneira de colocar as ideias, os livros que você trouxe. Muito obrigada. Obrigada a você, Eliane, e obrigada ao público telespectador. Boa tarde. Ok. Agradecemos a sua audiência, a equipe da TV Floripa que nos acolhe tão bem, e até a próxima semana. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.